A gente vem conversando com o Jair, com o Carioca, com o Alex, né? A questão que saiu na lei, a expressão cooperativas compostas exclusivamente por pessoas de baixa renda. Então, a gente tem duas palavrinhas, uma que é exclusivamente, então dá a ideia de que não pode ter pessoas fora, né? É exclusivo, 100% do quadro social, 100% dos cooperados. É composto de baixa renda, né? E aí, o que a prefeitura aqui, principalmente da cidade de São Paulo, vem entendendo como baixa renda é aquele critério dos programas sociais, que ganhe R$500, meio salário mínimo, ou uma renda familiar de 3 mil. E o que a gente entende, né? Existe uma lei específica das cooperativas de trabalho que cada cooperado, no mínimo, se trabalhar 40 horas semanais, tem que ganhar no mínimo um salário mínimo. Então, já estaria fora dos R$500 individual. E tem algumas cooperativas, tem alguns cooperados que ganham ali 3 mil, 4 mil, dependendo da atividade do mês, a produção. E aí a gente entende que a ideia da cooperativa é que ele deixe de ser baixa renda, não que ele fique baixa renda eternamente, né? Então é isso que a gente vem defendendo. E a ideia que conversando aqui na Conatrec com a diretoria era conversar com a ANCAT também, ver se isso faz sentido que a gente está pensando, né? E às vezes a gente, se fizer sentido essa pauta, a gente unir forças no sentido de tentar mudar esse entendimento, porque a lei vai vir a regulamentação da lei, e talvez na regulamentação da lei a gente consiga dar uma amplitude maior nesse conceito de exclusivamente e do de baixa renda. Essa é crescente. Exatamente. Até a gente estava falando numa outra reunião, né? Que até se você for parar para pensar essa questão, né, desestimula o cooperativismo, né? Porque quando você começa a criar barreiras em termos de legislação, participação de alguma licitação, ou para a constituição de cooperativa, ou mesmo a manutenção da cooperativa, a gente verifica que está desestimulando o cooperativismo em desencontro à Constituição Federal, que é clara em leis que estimulam o cooperativismo, né? E também da dignidade da pessoa humana, tudo isso, que a ideia sempre da Constituição cidadã, né, que é de 88, que a gente tem a dignidade da pessoa humana, que é tirar a pessoa de condição de baixa renda, tirar a pessoa da vulnerabilidade, e o papel da cooperativa é justamente fazer essa pessoa, inserir ela no mercado de trabalho, fazer um princípio dos princípios do cooperativismo, educação, formação, e que ela consiga tirar uma renda, deixe de ser baixa renda e comece a produzir, ganhar para a sua produção. Então, a gente entende que, além de tudo, além de encontrar a própria lei da cooperativa de trabalho, além de encontrar das políticas públicas, é também uma questão até contra a própria Constituição, que visa estimular o cooperativismo e vem para desestimular esse tipo de legislação. E a pauta, aí eu já passo aqui, só para ficar no radar também, para ver se a ANCAT acha que faz sentido. A gente também tem promovido, assim, buscando o debate na questão da contribuição previdenciária. Hoje existe um projeto de lei que enquadra o catador como um segurado especial, né? Fazendo com que ele tenha uma contribuição diferenciada. Hoje, a maioria das cooperativas pagam 20%, que é uma grande facada, vamos fazer, no catador, né? Sim. Então, essa é uma outra bandeira, assim, que a gente vem batendo e talvez também é uma outra pauta que a gente talvez faça sentido. Daí eu passo aí para o Jair complementar. Sim, obrigado, doutor Paulo, doutor Sérgio.
Ô, Roberto, então, essa questão cooperativas formadas exclusivamente por catadores de baixa renda, ela já foi sancionada pelo presidente, não tem como a gente alterar a lei. Mas eu conversando na OCB, que eles têm bastante atuação lá dentro, eles, inclusive, que sugeriram, falaram assim, puta, vocês precisam falar com o pessoal da ANCAT, que eles também estão bem ativos dentro lá do Congresso Nacional, eles participam das comissões e tudo mais, porque ele vê que na regulamentação a gente pode tentar explicar melhor. Eu acho que quando eles tentaram dizer exclusivamente de baixa renda, é o que as cooperativas, no final das contas, elas fazem, né? Que é aquele resgate das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, trazer para dentro de um coletivo, para que essas pessoas ascendam profissionalmente, economicamente, de forma digna e tudo mais, mas que a gente sempre sabe que, no final das contas, tem muitas cooperativas no Brasil que são formadas exclusivamente por catadores de baixa renda, mas não é 100%. Então, assim, fica uma coisa, se você empurra para cá, pode estar prejudicando um, se você empurra para cá, pode estar prejudicando outros grupos. Aí a gente queria abrir um debate aqui com a Anaprec, a ANCAT, o Movimento Nacional, enfim, a OCB, o Unisol, enfim, todo mundo, para que a gente tente, na regulamentação, explicar o papel da cooperativa, essas contradições que o Paulo colocou, inclusive com lei a 12.690 e tudo mais, para que as prefeituras não comecem a restringir participação de cooperativas em licitações públicas, governo de estado, como no caso aqui em São Paulo, eles já estão, em outros lugares do estado também, já estão começando a criar algumas barreiras em relação à participação de cooperativas em contrato público. Esse segundo item que o Paulo falou da PEC, acho que é 309, né, Roberto? A 309, a gente entende também que é muito difícil aprovar, porque depende, acho que, de 2/3 do Congresso, mas é um debate que a gente tem que levar, porque a gente sabe que, eventualmente, já tem algumas cooperativas praticando isso, colocando o cooperado como MEI, algumas funções específicas como MEI dentro da cooperativa, e que aí tem um recolhimento previdenciário menor. Mas essa coisa do 20% é uma coisa que agride muito a remuneração dos cooperados, e tem muita cooperativa que eu conheço, você deve conhecer também, que deixa de recolher os 20% por conta da facada que é no bolso dos cooperados catadores. E aí, além dessa, nós temos o que eu acho que é o motivo da sua participação, principal da sua participação hoje aqui, que é a questão do PIS e COFINS. E se a gente deixar correr solto, se a gente não se unir, não mostrar força, e deixar esse negócio correr solto, vai prejudicar toda a cadeia, desde as cooperativas, passando pelos intermediários e passando pelos recicladores. Então, de forma a gente atuar conjuntamente, unindo forças para essas questões e pautas que nós convergimos, que nós pensamos similarmente, né, que nós temos o mesmo propósito, que a gente convidou tanto para ir lá na Coopercaps na sexta, né? Teve lá o Ari, o Anderson, trocou uma ideia muito legal lá, como a sua participação hoje aqui. Fico feliz aí da sua garota tá bem, ter se recuperado. Um grande abraço, seja bem-vindo, meu querido. E, Jair, só mais um item aqui também, espero pegar esse gancho antes de passar para o Roberto. Como a gente também estava falando do Expo ISPO, né? Que vai ter um evento e vai estar junto com a ANCAT lá. Então, a gente também está pensando em algum momento da programação, abrir um espaço para a gente. A gente tem uns certificados que a gente quer entregar para a Coopercaps, para a Febracom e para a FEPACORE no evento. Então, a gente também está articulando essa programação, precisa ser agora, mas um pouquinho mais para frente, a gente já pegar, como o Jair falou, 15 minutinhos ali e fazer um cerimonial, né, Jair? Eu acho que é possível, né, Roberto? Até porque, assim, acho que, se eu não me engano, o Carioca acho que pode até dizer melhor, ficou 2h30, 3 horas no período da manhã, para a gente fazer lá os painéis, tratando desses assuntos que a gente está falando aqui, principalmente PIS e COFINS. E eu acho que à tarde também vai criar uma mesa lá com 2h30 para trazer pessoas ligadas a esses setores, né? Cooperativas, intermediários, recicladores, parlamentar aí ligado ao assunto também, para a gente
debater, mas toda essa coisa e tentar criar, viu, doutor Paulo, que a gente conversou, pelo menos nessa primeira reunião, foi de tentar tirar um termo de compromisso, termo de algum documento que as pessoas se comprometem a lutar pelo que a gente tem defendido aí conjuntamente. E o Ari, eu acho que vai tocar isso, não sei se o Roberto está acompanhando, mas eu creio que não deve ser nenhum inconveniente, né, Roberto? Não, é tranquilo, tranquilo, vamos que vamos aí, vamos. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar e avançar e dar continuidade também, né? Porque é coisas que a gente vai ter que conversar mais vezes aí para a gente indo fazer um grande alinhamento aí, tá? Eu queria agradecer aí e pedir desculpa, na última reunião eu não pude estar aí com vocês, também tive esse imprevisto lá nessa reunião que houve semana passada, né? Foi essa semana ou semana passada? Foi essa semana, né? Essa semana, né? Foi essa, né? Que o Ari teve lá. Foi sexta-feira, acho que foi sexta, foi se não me engano. Foi sexta-feira, isso. Então, pedir desculpa aí, mas estamos juntos. Pode contar aí com a gente que nós estamos juntos aí nessa luta aí. Eu acho que a questão da questão da baixa renda, né? A cooperativa composta aí exclusivamente por baixa renda aí, eu acredito que no primeiro momento, porque assim, eu participei de todo esse processo, né? Então a gente acreditou, na verdade, a grande. Podemos dizer assim, que a espinha dorsal talvez dessa questão que hoje está virando um problema para a gente, eu acho que assim, isso é um resultado bom, porque na princípio nós tínhamos, na verdade, a preocupação de outros sem seus catadores, né, de baixa renda. Sim. Né? E não, hoje... a lei ela é espetacular, desculpa te interromper, ela é espetacular, mas esse termo que é um negócio que acaba limitando, né? Mas é sensacional a briga de vocês, foi muito bom. É isso que eu estou dizendo já. Eu acho que hoje, na verdade, nós estamos vendo um bom sinal e que isso está dando problema. Por que o bom sinal? Porque hoje nossas organizações elas estão dando um salto de qualidade no seu trabalho. Né? Nós temos muitas organizações hoje que não são mais de baixa renda, né? A galera está ganhando bem, a galera está desenvolvendo, a galera quer, né, continuar prestando serviço para as prefeituras e não serem, na verdade, aí eu acho que aí é a grande questão, que é a gente buscar um caminho jurídico, né, e legal para fazer um enfrentamento aí, porque aí nós vamos ter que fazer um enfrentamento e nós precisamos buscar quais são os caminhos, né? Um dos caminhos vocês passaram, que é esse da regulamentação da lei. A gente precisa ver, talvez a gente possa discutir emendas também, eu não sei o que a gente pode aprofundar, mas eu acho que é importante os nossos jurídicos eles poderem conversarem para a gente chegar em quais são as possibilidades, porque eu acho que tem duas coisas, a gente precisa melhorar isso, mas ao mesmo tempo tomar um cuidado também que a gente não abra tanto para que outros também assumam, né, essa história. Daqui a pouco tá a Ambipar aí pagando de cooperativa. Então, assim, eu acho que tem que pensar no equilíbrio e eu estou totalmente de acordo com vocês que não dá para ficar nisso, fixado nisso, porque isso é um grande perigo, né? Para as organizações, o município que não quer contratar e diz, meus caras não são de baixa renda, não são babapá, eu não vou contratar. Às vezes fala assim, tem um cara lá que não é de baixa renda, vocês não podem participar. Né? Exato, então eu acho que a gente precisa, o que eu colocaria aí, nós aprofundarmos isso com os nossos jurídicos, né, e ter uma reunião com os nossos jurídicos do movimento, jurídico da ANCAT, jurídico da Conatrec, né, enfim, todos que, né, estão com seus jurídicos, para a gente buscar um caminho e começar publicamente, né, a trilhar esse caminho para a gente tentar dar uma blindada nisso, cara. Eu estou totalmente de acordo com vocês. Eu me recordo muito bem, quem trouxe essa conversa para mim há muitos anos atrás, falou: vocês vão ter problema com isso, foi o Silvano, aí em São Paulo. Né? Na época ele era de alguma repartição, acho que era da Anlurb que ele era, e uma das conversas dele falou: Roberto, isso aí vai dar problema, né? Porque a gente, né, tem esse ponto aqui que em algum momento vai esbarrar em vocês, porque nem sempre vocês não vão ser eternamente de baixa renda. Então, assim, eu acho que é importante isso, porque isso está conectado também à dispensa de licitação, né? Porque senão nós vamos ter que disputar
licitação com os grandes, né? Que, porra, nós estamos fuzilados, né? Mesmo não sendo de baixa renda, mas você sabe que esses caras, os grandes, eles são, né, são ferozes. Então, eu acredito que tanto do movimento, quanto da Unicatadores, quanto nós da ANCAT aqui, nós temos total interesse em compor uma frente aí com vocês aí para a gente avançar nesse debate e juntos aí a gente fazer essa grande discussão, tá? Então, esse ponto aí eu me coloco à disposição e coloco todos os nossos jurídicos à disposição para a gente avançar nisso. Eu tive hoje, na verdade, com o Alex da OCB, né? Nós tivemos uma boa conversa, ficamos um bom tempo tratando vários assuntos. Esse assunto também veio para a mesa, ele falou que já tinha falado, né? Conversado também com vocês. Então, a gente está com uma boa conversa com a OCB. E com certeza esse é um tema também, não só ele, como o tema do PIS/COFINS. E aí é importante, né, a gente, essa questão do tema do PIS/COFINS, é importante a gente salientar e deixar claro que a ANCAT, né, ela entrou, na verdade, foi com o artigo 47, né, com amigos escuro, com amigos da corte nesse processo, né? E com essa entrada, na verdade, o que é o artigo 47, assim, falando popularmente, né, dar uma valorização naquela luta que é nossa, que é a valorização da matéria-prima reciclável, né? Porque nós temos uma valorização maior, na verdade, na matéria-prima virgem, né? E o 47 trazia, nós entramos como amigos da corte, dizendo, olha, a gente quer que, porra, a matéria-prima reciclável tenha crédito nesse processo também, não só a virgem, né? Toda essa... Só que na leitura do ministro Gilmar Mendes, ele derrubou o 48, né, cara? Que é aí que fuzilou, né, todas as cooperativas, né, não, as cooperativas e também os caras que estão no meio, né, que são os aparistas, né, os atacadistas aí. E aí nós entramos com recurso com relação a isso, mas assim a gente está com um grupo de tributaristas, de advogados muito ligados nessa área jurídica, e assim, a avaliação deles, até a própria avaliação dos advogados da OCB, que é muito difícil, na verdade, a gente conseguir um retrocesso, né, dessa decisão, né? Então, eu acho que nós temos que o que eu discuti hoje com a OCB, que nós estamos discutindo internamente com os nossos outros pares, por um lado, é lógico, né, fazer a movimentação, né, para tentar derrubar, que é muito difícil isso, que esses caras, não, o que eles decidem eles são os deuses, né, cara, não querem que ninguém... Supremo, os caras são supremo. Exato. Então, assim, tem esse lado, né, dos caras, né, assim, pode acontecer, lógico, estão acontecendo várias conversas com os ministros e tudo mais, mas dificilmente isso aconteceu e ainda dizem que nunca ouviram falar que houve uma decisão que voltou atrás o ministro com relação a uma decisão, né? Então, esse é um ponto nosso de fazer a pressão, mas, por um outro lado, a gente vai ter que discutir a real, né? A vida real. Então, a gente está propondo aí e aí eu convido também a Conatrec, enfim, né? Tá junto com a gente nesse processo. Nós, na verdade, com os nossos jurídicos e a gente fazemos reuniões programáticas do tema para a gente buscar caminhos aí de isso não impactuar tanto da forma que está querendo ser impactuada para os catadores. E aí, gente, a única forma, na minha visão hoje, para não impactuar tanto, aquele nosso grande sonho, né? Tirar as divergências das vaidades nossas de lado e ajuntar os nossos materiais e vamos conversar com a indústria, pô. Entendeu? Porque a indústria a indústria vai descer o crédito para os caras do meio, né? Então, assim, a gente precisa começar a falar com a indústria. A grande questão é essa. Né? Ou nós vamos falar com os nossos volumes com a indústria, ou vai ser a mesma merda. Por que vai impactar? Porque os caras do meio, eles que vão travar essas coisas dos créditos com a gente. Então, para mim, eu não vejo outra alternativa, agora mais do que nunca, né, da gente... Já tem, viu, Roberto? Já tem movimentação
para certificação de quem faz coleta também, que é um negócio que é absurdo, porque ali nem foi separado, nem sabe o que, quanto de quanto, e os caras também já estão querendo mordiscar nisso daí, nesse ganho, né, que nós tivemos aí através do acordo setorial. Então, assim, é isso. Então, assim, eu acho que essa questão do artigo 47, ela está muito ligada à indústria. E aí, a indústria é onde que nós precisamos atingir, é onde nós precisamos relacionar, é onde nós precisamos conversar, e é onde que nós precisamos entregar direto o nosso material, né, cara? Eu acho que ele tem que... Então, assim, nós montamos aí eu fiz uma proposta hoje para o CB, faço aqui também para o time aqui de vocês aqui, né, que a gente possa construir um grupo de trabalho para a gente ir discutindo a vida real, né? Por um lado é a vida real, é a manutenção da forma da decisão do ministro, e, é lógico, o outro lado, que é o único que pode também, na verdade, colocar um recurso, né, que nós já entramos com recurso, tem até um nome, não me recordo o nome, mas o único que pode entrar aí com esse recurso é a ANCAT, e a ANCAT fez aquilo que poderia fazer no ponto de vista de recurso, mas, ao mesmo tempo, o pessoal tem uma visão, tem um entendimento que fala, pô, isso não vai surtir, né? Parece que a ANCAT e a Abiplástico, né? Parece que são essas duas que poderiam entrar com recurso. A Abiplástico também entrou com recurso, e vamos ver o que vai dar, gente. Esse é o ponto, e, por um outro lado, nós começarmos a fazer um desenho da vida real com essa decisão, como que nós vamos trabalhar de forma que não impactue tanto para nossas organizações. E a 309, né, que vocês colocaram aqui, é o sonho nosso, né, cara? Né, a gente está aí há muitos anos nessa luta, né? Teve um brilhante evento aí que, né, o Carioca participou, né? Participou a Aline, né? Retomando, inclusive, levantando, trazendo de volta o tema. Foi muito bom, porque trouxe o tema de volta, né? E a gente precisa fortalecer essa frente, né? Fazendo as conversas aí com as frentes parlamentares, fazendo a conversa, né, com os setores aí que possam nos ajudar, cara. Eu acho que tem muita gente aí disposta, né, dentro nesses âmbitos mais onde que está a lei, que possam, nós fazemos o lobby, né, cara, para podermos aí influenciar, para poder, de repente, emplacar isso, né? Embora que o cenário hoje que nós estamos vivendo político é um cenário bastante complicado, né? Nós estamos com um cenário, porra, de um governo que falou de um governo federal que disse que catador não precisaria não era a atividade, né, essencial no país, né? Então a gente está vivendo aí um momento bastante crítico, mas ainda tem muita gente ainda que a gente pode movimentar, que a gente pode sensibilizar, né, para poder avançar nessas pautas. Sim, e outra coisa, viu o doutor Paulo, Roberto, enfim, Alex, Carioca, que eu estava prestando atenção aí no Ecotaxa, nos negócios que o prefeito de São Paulo está mandando para isso, é uma coisa mais específica de São Paulo, mas com o marco do saneamento, é capaz que todas as prefeituras acabem fazendo o mesmo, né? E, paralelamente à ecotaxa, está sendo encaminhado também um negócio que é a isenção de ISS para algumas atividades essenciais na cidade de São Paulo, como, por exemplo, organização de eventos culturais, que geram trabalho, que geram renda. E eu vejo a gente com possibilidade, ou pelo menos as cooperativas com geração de trabalho e renda muito forte, de também ser contemplado com isso, cara. Você não acha, Roberto, que de repente a gente poderia fazer uma mobilização também aqui a nível municipal em relação a esse assunto? Eu acho que tem vários temas novos que estão surgindo. Por exemplo, você citou um tema importante, que é o tema aí do saneamento, né, que é lei, né? As prefeituras têm prazo, né? A população vai pagar, na verdade, pela tarifa do lixo, né? São Paulo, se eu não me engano, aí eu acho que está aí com prazo, né, de rever, não é isso? Eu tive uma reunião aí recentemente, aí eu escutei isso aí, que São Paulo já estão, inclusive, discutindo o plano dos resíduos aí em São Paulo, né, da cidade de São Paulo.
Então, eu Exatamente. acho que é o momento, porque acho que a contratação é ano que vem, né? Não sei se é o ano que vem né? Então, Isso, que é março, uma coisa assim. isso, então, eu acho que é o momento da gente virar essa chave e ir para dentro, né? Tem que fazer a discussão. Essa coisa do saneamento, ela é muito séria, né? E é muito Exatamente. importante para a gente. Se a gente ficar fora disso, cara, eles A vão... gente tem que estar sentado nessa mesa discutindo, porque os caras estão montando o plano, já montaram uma ecotaxa aí, que a gente não sabe o que vai ser isso daí, vai pagar a concessionária para fazer coleta domiciliar, beleza, legal, varrição, ótimo, lindo, maravilhoso, mas e o trabalho essencial das cooperativas que estão aí, né, aí precisam, né? E tem um grande potencial de crescimento ainda, porque é muito ínfima a coleta seletiva na cidade de São Paulo. Então, as duas questões aqui no âmbito municipal, mas que pode reverberar a nível nacional, que é essa coisa da ecotaxa, do marco do saneamento, que a gente tem que participar das discussões, não só aqui, mas em todos os municípios que isso estiver sendo debatido, e também a questão do ISS, porque a gente daí vai ser pego pelo PIS/COFINS e coisa e tal, mas, poxa, a gente presta um serviço, consegue fechar um contrato de prestação de serviço, você tem que pagar ISS, 5% de ISS, sem falar, dependendo da forma jurídica, o contábil da empresa já entra aí um CSLL, já entra PIS/COFINS também, quando você vai ver, o Alex, a gente foi surpreendido outro dia pela FEPACOR com uma taxa de 10,5% de impostos incidindo sobre um serviço que a gente estava prestando. Então, é uma questão que eu acho que a gente também pode incluir nessa gama de pautas aí que a gente está debatendo e colocar, obviamente, em ordem de prioridade, né, Roberto Carioca? Hoje a gente, por exemplo, eu acho que assim, tem uma questão, eu estou trabalhando muito até conversando com a Ari, a gente está montando na ANCAT uma área de compliance para as cooperativas, né? Porque a gente nota, na verdade, que muitas cooperativas, na verdade, elas não têm as conformidades necessárias para fazer suas parcerias diretamente com setores da indústria, né? E aí os setores da indústria falam, pô, os caras não têm compliance dessa porra toda aí, desculpa a palavra. Então, assim, né? Então, aí ficam, né, cara, com essas conversinhas fiadas aí que... E não só com a indústria, como com o poder público também, né? Exato, né? Então, assim, o que eu acho, cara, que a gente, primeiro, a gente precisa trabalhar, as cooperativas precisam estar retas, certinhas, né, para ser atendidos tanto pelo setor privado, pelo setor público. Precisa, cara. Conformidade. Porque senão a gente fica, bate, fala, faz live, o cacete A4. Aí quando não adianta porra nenhuma, porque a cooperativa está toda degringolada lá. Chega lá, bate lá, eu quero fazer a parceria. Chega lá a cooperativa, né, meu? Então, assim, a gente precisa ter no nosso hall, né, de parceria dentro da rede, seja dentro da ANCAT, seja onde que for, as cooperativas precisam ter o seu, né? Precisam ter aquele... Tá naquelas conformidades. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa entender essas máquinas todas. Essas máquinas é muito louca, mano. Entendeu? Muitas vezes a gente vira marionete nessas máquinas aí. Entendeu? Então a gente precisa entender como que funciona essa máquina, na verdade, pública da coleta seletiva de fato. Né? O que precisa... Porque muitas das vezes a questão está de fundo. Porque muitas das coisas aí vocês aí em São Paulo não conseguem fazer, não é porque vocês não querem, é porque a política pública não deixa vocês fazerem. Entendeu? Porque hoje, por exemplo, para vocês fazerem um serviço com uma feira, com um evento, quem é conveniado, eu não sei nem o nome, né? Tem um nome, né? Quem é... Né? Tem habilitado, cada ano é um nome diferente, conselho de colaboração, habilitação, convênio, vai mudando. Exatamente, quem é esse termo aí que o Jair tá falando aí, cara, e limita muitas coisas, cara. Enquanto o cara que não tem nenhum convênio, não tem nada aí na cidade de São Paulo, o cara faz uma porrada de serviço aí e está ganhando muito mais e está sendo faturando muito mais que as cooperativas que ficam aí conveniadas com a prefeitura. Estão fazendo muito mais negócios. O Carioca sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso, Jair. Então, assim, isso tá ligado. Então, se a prefeitura ela quer, ela quer, vamos dizer assim, uma exclusividade dela, do serviço dela com vocês, com a prefeitura, ela precisa pagar.
por esse serviço, não é dar lixo para vocês separarem aí dentro das cooperativas de vocês, né? Então, eu acho que essa pauta, ela está de fundo. Então, o que precisa ser mexido? O que a gente precisa mexer? Esse é um ponto. Eu acho que o outro ponto que vocês estavam falando aí é o ponto da logística reversa. Precisa se aprofundar, cara. Esse negócio da logística reversa é muito louco, né? Esse tema é um tema, na verdade, que a gente precisa entender melhor. Porque em alguns momentos, sim, temos empresas, entidades, tal, que operam a logística reversa. Mas por que em alguns momentos também as cooperativas não podem também operar diretamente a logística reversa? Né? Exatamente. O que mais tem aí é startup aí querendo fazer esse meio de campo com as indústrias e a gente aí pagando de ficar ali, só aguardando acontecer. Mas sabe o que acontece, Jair? Nós precisamos entrar para dentro, nós precisamos entender, nós precisamos saber por que então os caras chegam hoje, montam a startup e já conseguem, e a gente está miliano nessa parada aqui, a gente não consegue acessar nada, né? Então eu acho que precisamos construir áreas técnicas, sabe? Que possam aprofundar. Eu acho que entra um pouco dentro daquilo que você falou do compliance, da conformidade, porque existe um preconceito, tanto público quanto privado, com as cooperativas, que é uma generalização de que as cooperativas são todas mambembe e coisa e tal. E aí está aí a ANCAT, aqui nós, a Conatec, a FEPACOR, a gente tentando fazer justamente provar o contrário, de que nós temos condições de fazer isso, mas ainda existe esse preconceito, vamos dizer assim. Desculpa te interromper. Não, tô aberto aqui, gente. Eu vou parar de falar, senão fica só nós dois aqui. Deixa a galera. Quais os encaminhamentos, presidente? Doutor Paulo? Acho que um encaminhamento é esse que o Roberto falou. A gente pensar, então, não sei se a ANCAT já está fazendo essas agendas com a OCB, com as outras instituições. E aí pode ir posicionando a gente, que a gente manda, um de nós aqui, quando for jurídico, quando for gestão, conforme o tema, a gente vai se organizando e a Conatrec participando também desses debates. Acho que um encaminhamento é esse, né, Carioca, se quiser acrescentar. Não, perfeito. Eu só vou acrescentar aí na fala do Roberto, que muitas das vezes a gente perde muitas coisas. Eu concordo com você, por a gente estar amarrado, né, ao poder público. Só que muitas das vezes a gente também perde muita parceria, muito investimento, sabe, muita possibilidade de negócio, porque historicamente a gente deixou a profissionalização para trás. A gente não tentou se aperfeiçoar, se profissionalizar. Eu acho que quando o Roberto vem com essa preocupação do compliance, sabe? Eu acho que a gente pode englobar tudo, que é justamente buscar uma melhor gestão para a cooperativa, para que ela possa ter uma visão de negócio. Eu fico preocupado, muito preocupado com as cooperativas que a gente circula por aí, porque muitas das vezes os caras são bitolados aquilo ali que impõem para eles, e eles não têm uma visão de negócio, não sabem negociar, sabe? Esse pulo do intermediário chegando na indústria primeiro, para a gente tentar levar o nosso material para eles, é uma negociação que vai ter que ser feita por todos. A gente vai ter que ter uma representatividade muito forte para a gente eliminar a figura do atravessador. A gente vai ter que ter uma figura muito forte para bater de frente. Aqui em São Paulo é um problema histórico, esse da contratação das cooperativas. A gente sabe que a gente fica amarrado na mão dos caras, entendendo? Mas, infelizmente, a grande maioria necessita de uma melhor formação, de uma melhor qualificação profissional. E a gente precisa buscar isso junto, porque só assim a gente vai se fortalecer. Alex? Cara, tudo já foi dito aí, e eu costumo terminar dizendo mão na massa, né? Vamos trabalhar. Então já conversamos, já debatemos bastante, a teoria está feita, agora vamos começar a trabalhar junto. Aí é arregaçar as mangas e começar a fazer.
Ô, Roberto, o que você acha de a gente já tentar bater um papo aí depois fora da reunião aqui de diretoria da Conatrec, já tentar tirar uma agenda para esse encontro dos departamentos jurídicos, depois um encontro nosso de mesmo da gente, a gente mesmo, como é que a gente pode se mobilizar, o que a gente pode colaborar, publicamente a gente tentar demonstrar, porque o Anderson falou um negócio muito importante na sexta-feira, que ele falou assim, vem aquelas pessoas, elas ficam tentando dividir, separar a gente. Procura uma cooperativa, fala mal da outra, que fala mal da Conatrec, que fala mal da ANCAT, que a ANCAT falou mal não sei o que, e quando for ver, a gente não está falando nada, a gente está simplesmente trabalhando, só que fica rolando uma futriquinha aí entre A e B, que não são nós, né? A gente é o A e o B, tem o C e o D aí que fica falando da gente, quando que a gente tem praticamente 98% das nossas pautas, das nossas reivindicações, dos nossos desejos são os mesmos, né? E a gente tem que tentar unir forças, na medida do possível, unir forças e de forma pública para demonstrar. A própria OCB mesmo, o Alex, eu tive conversando com ele, falou assim, Jair, vocês têm que ter mais uma aproximação com a ANCAT, não sei o que. Eu falei, pô, a gente não tem distanciamento, a gente se conhece, a gente, assim, só que assim, a gente é uma pessoa jurídica aqui, eles são uma pessoa jurídica lá, eles estão no trabalho deles, eles não estão nós. Porque para ele tinha essa impressão por próprio Alex da OCB, ele tinha essa impressão de que a gente, sei lá, era adversário, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa muito louca. E então acho que a gente podia encaminhar alguma coisa assim, de já marcar um encontro aí mais futuramente, aí o Carioca, que é o... Não é muito louco, Roberto? O Carioca é o cara, mano. Faz uma live aí, faz e bola. Boa. O cara fez live o mês inteiro, velho. 18 anos, pô. Isso não é sempre, não, pô. Show de bola. Não, e vai ter outra daqui a pouco, 19 horas com ele de novo. Aí foi você que me enfiou nessa aí, ó. Mas assim, gente, assim, ó, Roberto. Fala aí. Roberto é demais. A gente... são duas coisas paralelas que a gente tem que fazer. Eu acho que, primeiro, a gente tem que montar uma organização muito bacana para a gente estar representando os catadores na Oasel Expo Brasil. Isso falta só 2 meses. A gente precisa, Jair, montar quem vai representar a Conatrec, a ANCAT, ver o que a gente vai fazer, e já monta aí um grupo e deixa 2 pessoas, 3, 4, 5 responsáveis para fazer isso. E, paralelo a isso, a gente aproveita que está aqui com o Dr. Paulo e o Dr. Sérgio, e a gente já vê com o Roberto como que a gente aproxima a parte jurídica para a gente começar a botar as coisas para andar. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer e ficar forte mesmo é o Oasel Expo, porque eu acho que é um momento da gente poder mostrar força. Show de bola. Eu vou trazer vou levar as 2 conversas para o nosso jurídico e propor uma data de conversa aí, eu ver quem é uma pessoa como a gente faz, quem a gente centraliza em quem né, com quem eu falo, e ver com quem fala, porque a gente faz no meu caso aqui, o Ari é uma pessoa que a gente... eu estou tendo uma linha direta com o Ari, eu vou passar para eles, a gente vai definir aqui quem é quem vai fazer o quê, e aí eu passo todos os contatos para ele. O Ari vê também essa coisa, a gente vê com o Ari vê essa coisa dessa reunião jurídica, eu acho que a mesma proposta saiu lá com a OCB, já para a gente alinhar, por todo mundo na mesma página. A reunião vai ser no mesmo dia, nós fazemos já com a OCB, com a Conatrec, Peparcop, Movimento, ANCAT, quem vier. Exatamente. É isso, vamos que vamos. Nós estamos a gente já teve uma reunião, viu? A gente já teve uma reunião com a OCB, tudo o pessoal do jurídico deles lá, relacionado a essa questão do termo lá exclusivamente, e o caminho que eles disseram é relacionado a essa coisa no momento da regulamentação, a gente tentar explicar e determinar o que é o exclusivamente, né? Porque as cooperativas são todas 100%, elas desenvolvem o trabalho, pelo menos as de catadores, de reciclagem, desenvolvem o trabalho para realmente tirar pessoas da baixa renda. Mas não que elas devem se manter em baixa renda internamente. Isso daí é um problema realmente, como
o cara tinha previsto para você lá atrás, você já está começando a ter esse problema. Acho que a gente dividir essas pautas, viu, Carioca, com o Ari, dividir essas pautas e a gente vê como é que a gente pode estar trabalhando. Ó, o Ari aí, chegou já chegando. Deixa eu só perguntar para os doutores aí, que são, né, os homens da lei aí. É o doutor Paulo e o doutor Sérgio. Isso. Quando a gente fala da regulamentação, ela tem poder de lei? A regulamentação, ela regulamenta a lei, né? Ela não tem força de lei, mas ela dá uma interpretação da lei. Mas mesmo assim, a gente fica meio... vulnerável, né? Fica vulnerável. Quando a gente fala, às vezes vamos pensar assim, até um exemplo bem não tem muita, mas só para didático, né? Vamos pegar no direito criminal, tráfico de drogas. Traficar drogas ilícitas é crime. Mas o que é droga ilícita? Aí vem lá uma resolução que fala cocaína, crack, tal. Medicamento é droga, mas ela não é ilícita, entendeu? A moxina é droga, só que ela não é uma droga lícita. Então, para ser enquadrado no crime de tráfico de drogas, tem que estar lá nessa regulamentação o que é uma droga ilícita. Então, assim, a lei vem simplesmente, droga é crime, tráfico de drogas ilícitas, né? Venda de drogas ilícitas. Então, precisa regulamentar que drogas são ilícitas. Porque se a gente não tiver regulamentação, aí um pode falar, aspirina é uma droga ilícita, entendeu? Então, a gente tem só uma questão análoga, né? Assim, uma analogia para a gente entender, né? O nosso caso aqui, o termo, o que é baixa renda, a lei não define. Não está definido o que é baixa renda. Exatamente. Cooperativa formada exclusivamente por catadores de baixa renda, a lei ela não define o que é baixa renda, nem o que é cooperativa exclusivamente de baixa renda. Exatamente. Então, pode ser cooperativa com faturamento mínimo manual de até não sei quanto, ou cooperados que ganham. O que é baixar? Porque senão você deixa na interpretação de cada prefeitura, cada estado. Para mim, baixar renda é um salário mínimo. O outro vai falar, para mim é 10. Entendeu? Assim, mais ou menos esse o caminho que elas deram, viu, Roberto, lá da OCB. Ela falou assim, como a lei ela não diz o que é baixa renda, a gente interpreta a baixa renda como sendo aquela coisa do quem tem condição de receber o Bolsa Família, renda per capita de até 3 mil reais, somando todo mundo, ou média de 500 e poucos reais. Mas, de repente, na regulamentação, aí acho que é questão do pessoal e do jurídico aí, dizer se a regulamentação não vai simplesmente criar mais um obstáculo, mais um tipo de interpretação, ou se vai facilitar. E se não é o caso, como é que a gente poderia estar encaminhando, de repente, como você sugeriu, de emenda, alguma coisa assim. Tá? E, assim, o que a OCB colocou também, é mais fácil você entrar com uma regulamentação, no sentido de ser mais rápido, né, do que você entrar agora com um novo projeto de lei. Então, mudar a lei é um processo muito mais demorado do que uma regulamentação. Mas, pensando no futuro, talvez o que traz mais segurança é realmente uma mudança da lei. Se tirasse o exclusivamente e colocasse lá prioritariamente, eu acho que já resolveria. Tirar o exclusivamente, prioritariamente, preferencialmente. Isso. Eu acho que a gente trabalha nas duas linhas, na regulamentação e na lei, né? Eu acho que a lei, né, a gente sabe que aí a lei a gente fazer logo com esses caras que vão ser candidatos a presidente, a tal, falar com eles, a nossa pauta, uma das pautas nossas é assinar um termo aí. Por outro lado, é essa parte da regulamentação, porque ela está, né, no processo de regulamentação, para a gente, pelo menos, ter garantias aí para poder fazer o debate com os jurídicos dos municípios. Boa. Quando a gente não tem a regulamentação, ela é ruim para todos os lados até, porque assim, cada um, o que é baixa renda? Às vezes o que eu entendo por baixa renda é diferente do que o Paulo entende, é diferente do que o Jair entende, e aí você deixa a critério numa licitação, numa prefeitura, do cara entender o que é baixa renda. A gente sabe que a desigualdade social dentro do território nacional, muitas vezes num estado baixa renda, é uma coisa totalmente diferente de outro estado. Às vezes um estado tem uma renda per capita, tem uma realidade
o que é baixar, o que é ter pouco dinheiro em Moema e quer ter pouco em dinheiro em Guaianazes, aqui dentro da cidade de São Paulo. É uma realidade totalmente oposta, né? Um vai entender que ter pouco dinheiro é 5 salário mínimo, o outro eu tendo bem o salário, já consigo viver. Então, você deixar na mão do próprio legislador, do próprio judiciário ou do próprio poder executivo é uma coisa muito perigosa, né? A interpretação para cada um. Tranquilo. Vamos deixar esse encaminhamento, então, Roberto. Aí o Ari, o Carioca, eles vão montando aí os grupos de trabalho. Ari tá aí, quer falar alguma coisa, Ari? Jurídico, técnico. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar contribuindo. Eu acho que a gente... uma PEC 309, uma emenda constitucional, como o Jair falou, depende de 2/3 dos deputados. Né? Isso não é pouca coisa de você chegar e convencer 2/3 dos deputados. Eu digo isso porque quando a gente tinha um governo que era mais favorável aos catadores, e eu acompanhei isso lá em Brasília, havia uma dificuldade imensa, principalmente no Ministério da Economia, o pessoal da Fazenda, falou em isenção tributária, em benefício fiscal, a Fazenda vem para cima. E fazem estudos das perdas de receita do governo. O governo não gosta de perder receita, né? O governo gosta de perder receita. Então, isso só vai se você tiver uma pressão muito grande de conseguir isso no Congresso Nacional. E se passar, mesmo assim, vai ter veto do Executivo, volta e tal, para o Congresso. Então, eu acho que só a categoria dos catadores não consegue ter uma mobilização dessa. Eu acho que seria inteligente nesse processo aí que nós estamos construindo, desse painel na UEST sobre tributação, sobre legislação, ter um termo de cooperação com outros segmentos, com a frente parlamentar. Sim. Ambientalista, os cooperativismo. Ambientalista, com a frente parlamentar da reciclagem, criar essa frente parlamentar do cooperativismo, criar uma frente parlamentar dos catadores, ou seja, juntar essas frentes parlamentares, porque é voto, para conseguir sensibilizar o Congresso para avançar essa pauta da PEC 309, que não é fácil. Então você tem que se aliar a outras forças, aliar a indústria da reciclagem, a toda a cadeia da reciclagem, você conversar com eles, já que eles querem apoio dos catadores, para que a pauta é que nós temos que assinar um termo de cooperação com eles, que eles também apoiem a nossa pauta da PEC 309, faça todos os lobbies possíveis. E eu acho que eu penso sim, eu falei com o Roberto isso sexta-feira, né, Roberto? Sim. A gente estava falando aqui, Ari, também, da questão daquele termo exclusivamente. Era isso, acho que a gente estava falando da questão na hora de regulamentar essa lei, a gente tentar dizer o que é baixa renda, o que é cooperativa de baixa renda, entendeu? E a gente avançar com esses caras num termo de cooperação, que precisa ter um escritório em Brasília, de lobby. É lobby no Congresso Nacional, de você visitar cada congressista, ir nas comissões e fazer avançar essa pauta da PEC 309 e a reforma tributária. Que a gente interessa também a gente, né, por conta dessa questão aí do PIS/COFINS. Para vocês terem uma ideia, a ANCAT fez um estudo, 25% das nossas cooperativas, essa coisa do 48 já vai começar a pagar 3,65 de PIS/COFINS. 25% das nossas cooperativas. Se for retroativo, o que eles estavam lá querendo, 5 anos retroativo, fecha um monte de cooperativas que não tem condição de pagar esse passivo. Então, isso é concreto, assim, é concreto de a gente precisar, e só nós não conseguimos sozinhos. Nós temos que fazer aliança com toda a cadeia da reciclagem, porque tem a reforma tributária, que vai atingir o setor da indústria, o setor da sucata, e tem a questão da nossa PEC 309, que a gente precisa se aliar com eles para fortalecer uma frente para fazer incidência, seja na reforma tributária, e também dessa questão aí que a gente está nessa luta aí do baixa renda. A minha preocupação do baixa renda, eu conversava com o Roberto sobre isso, e o Roberto alertou, que são as copergatos, né?
Se a gente não tiver cuidado, a gente abre aí essa questão da baixa renda, daqui a pouco ficou pergado e a gente não consegue competir com os caras. Os caras precarizam o trabalho aí e entra aí, tá vendo? Vai prestar o serviço que a gente, paga tudo e depois a gente se ferra com esses caras aí. Então tem que ter esse cuidado também nesse debate. Mas encerrando, eu acho que a gente precisa fazer um plano de ação, né, dessas ações nossas, né, construir um plano de ação para a gente poder saber o que cabe a cada parte aí dessas parcerias, constituir uma reunião urgente aí com a frente parlamentar ambientalista, da reciclagem, do cooperativismo, junto com as empresas, as associações aí, a Biplast, a Abralatas, a ABA, enfim, para que a gente possa estar construindo esse termo de cooperação, que vai gerar um plano de trabalho. Então, já a gente assinar lá na Waste, nesse seminário, essa carta. Então, a gente precisa aí, quanto antes, a gente está alinhando quais são os termos desse termo de cooperação que a gente vai assinar lá na Waste, para poder dar concretude a tudo que nós vamos discutir na Waste, nessas mesas, né, nesses painéis que nós estamos construindo. E, por último, acho que é a questão da logística reversa. Né? E um parênteses aí, a questão da taxa ou tarifa, que o Roberto falou, do pagamento do serviço ambiental. Antes, as prefeituras tinham uma narrativa que não tinha orçamento para pagar as cooperativas de catadores para fazer coleta seletiva. Nós temos que aliar também outros segmentos aí, para fazer essa discussão com as prefeituras para pagar o serviço ambiental em cima da taxa do lixo ou a tarifa do lixo. Ecotaxa. Temos que fazer essa incidência também, que é outra pauta importante que nós temos que fazer incidência. E, por fim, a questão da logística reversa. Né? A gente está pretendendo fazer um dos painéis lá sobre logística reversa, né? E fazer essa discussão aí. Eu acho que a ANCAT tem feito Tá falhando ali. Tirei meu vídeo aqui achando que era eu, mas acho que é ele. Que é uma organização Está cortando. Está dirigida por catadores, fazendo logística reversa, e a gente precisa ampliar isso, unir forças para fazer essa discussão aí, seja uma câmara de compensação de notas de logística reversa. Alô? Está cortando, Ari, o seu som cortou bastante. Mas se você desligar sua câmera, acho que é melhor seu som. Vê se melhorou agora. Alô? Sim, estamos escutando? Melhorou. Sim. Melhorou? Então, o último ponto é a questão da logística reversa, né? A gente precisa, a ANCAT tem feito um trabalho, né, inovador, né, na área da logística reversa, porque é uma organização dirigida por catadores fazendo logística no país. A gente precisa ampliar isso, né, trazer essa pauta de como operar logística reversa na lógica dos catadores, né? E a gente pensar, gente, por exemplo, o DIEESE, que é um órgão lá da assessoria sindical, e todo mundo vai ali, bota recurso no DIEESE, a CUT coloca, a CGT coloca, a Força Sindical coloca, todo mundo coloca ali recursos para poder fazer estudos para o sindicalismo, né? Nós precisamos ter uma organização, uma instituição que a gente possa pensar logística reversa, que possa ser um órgão de estudo para a categoria dos catadores. A gente pensar nisso no futuro, porque o que está acontecendo é que tem um monte aí de bicão fazendo logística reversa e ganhando recurso, novamente ganhando dinheiro em cima dos catadores e em cima da logística reversa. Acho que precisa pensar isso. O seminário que a gente está propondo lá, a ANCAT está propondo lá para discutir a logística reversa, é no olhar dos catadores, essa experiência que a ANCAT está fazendo de logística reversa, de uma organização dirigida por catadores, e a gente como ampliar isso e discutir esse acordo setorial e a gente rever isso aí numa lógica para os catadores, dos catadores que possam se apropriar, e a gente não precisa ficar aí levando nota fiscal para leilão de nota fiscal de organizações que não tem nada a ver com catadores, que está numa lógica só ali de ganhar dinheiro em cima de catadores. Então nós precisamos cooperativa, indústria, cooperativa, linha direta.
pensar novos desenhos da logística reversa, onde que os catadores possam estar fazendo isso, fazer câmara de compensação entre as cooperativas, atingiu a meta, manda a sua nota para outra cooperativa e não perde dinheiro para ficar levando aí para vender nota a qualquer valor, porque está sobrando para não perder dinheiro. Acho que a gente precisa pensar isso, pensar novas formas e novos desenhos aí da logística reversa. É isso que eu tenho para contribuir. Eu estou aí assessorando o Roberto na presidência da ANCAT, estou à disposição para ajudar nessa construção aí dessa pauta importante aí para a categoria dos catadores. Show de bola, Ari. Ari, show de bola, cara. Você só reafirmou que a gente já tinha meio que passado por cima. O Roberto também já tinha citado todos esses temas aí como de suma importância. Acho que a gente só precisa colocar em ordem, né? Prioridade número 0, prioridade número 1, 2, 3, construir essa pauta, esse plano de trabalho coletivo, conjunto, unidos, mostrando que estamos juntos, que não existe divergência ou racha entre as cooperativas, os catadores, enfim, e eles se aproveitam muito disso, no final das contas, a gente sabe muito bem.